Oi pessoal, continuando então, aprofundando nossa fé, essa caminhada que é composta por 3 elementos. A nossa videoconferência, quarta-feira à noite, das 8 às 9 da noite. Você escreve aqui com comentário e eu mando o link, você pode participar com a gente. Um texto que eu envio para as pessoas que vão participar da videoconferência, ou se você quiser, escreve aqui, eu mando para você também. E esse vídeo aqui, que tem mais ou menos 10 minutos, dessa vez a gente está fazendo a exposição, né? Continuando a exposição, capítulo 4 de Tiago, a partir do versículo 13. Falando então sobre a vontade de Deus. Vontade de Deus, que é uma coisa assim que é tão interessante, né? Que a gente tem coisas que nós sabemos sobre a vontade de Deus e nós não fazemos. E tem coisas que nós não sabemos e queremos fazer. Então Tiago está enfrentando esse dilema. Né? A gente tem uma curiosidade sobre o futuro e a gente gostaria de fazer coisas em relação ao futuro e aquilo que a gente conhece, que a gente já sabe que deve fazer hoje, a gente deixa de fazer. Então esse é um enfrentamento daquele comportamento humano, né? E na nossa relação com o futuro. Mas primeiro tratar sobre a vontade de Deus. A gente sempre pensa que a vontade de Deus é uma coisa que está escondida, é uma coisa que você vai experimentar e é aquilo assim como se aqui dentro da minha mão, né, como eu pego um objeto assim e coloco aqui dentro, e aqui dentro está a vontade de Deus para a minha vida. E Deus cobre a vontade dele, né, e de algum jeito eu não consigo saber qual é a vontade dele. Eu fico aqui, qual é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus, e como se eu pudesse chegar aqui, né, olhar por esse lado aqui, a vontade está aqui, e daí Deus coloca por outro lado, não, eu não vou te mostrar, não, eu não vou te mostrar. Como se Deus não quisesse mostrar pra gente algo que tenha tudo a ver com a gente. Bom, primeiro de tudo, a vontade de Deus é uma coisa revelada. Então pensa assim, que a vontade de Deus pensa em velar, né? Velar é aquilo que está coberto. Revelado é aquilo que está apresentado, aquilo que está revelado a todas as pessoas. Não está escondido, né? Uma coisa velada e revelada. A verdade de Deus está revelada, não está velada. E a gente pensa que a vontade específica de Deus para as nossas vidas é alguma coisa que está velada. Então lembrar uma coisa, que Deus quer revelar para mim e para você qual é a vontade dele. Só que a gente, quando começa a olhar para as questões da vontade de Deus, a gente fica pensando que ela está escondida, que ela não é alguma coisa que está apresentada para nós, não é uma coisa que nós podemos conhecer, não é uma coisa que nós podemos saber. Então, entendendo o seguinte, a vontade de Deus, ela está revelada aqui. Então tem um montão de coisa que nós sabemos através da palavra que nós devemos fazer e não fazemos. Mas a gente fica fazendo construções a respeito do futuro e planejando e construindo um futuro que não conta com Deus. Um futuro que conta só com a nossa experiência, com o nosso conhecimento e com nossa intenção. Desprezando quem Deus é. Tiago está falando contra essa questão e olha só o que ele fala. Tiago diz assim, preste atenção, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos lá tanto tempo e faremos isso. Como vocês sabem? Alguma coisa sobre amanhã? E ele vai falando sobre isso. Mas olha só, Tiago está querendo trabalhar sobre umas questões da complexidade da vida. Tem muitos elementos da nossa vida que nós não temos controle algum. Alguém pode dizer em sã consciência que teria a ideia de que esse ano nós viveríamos o que estamos vivendo, considerando a pandemia, considerando o coronavírus? Alguém poderia dizer alguma coisa assim? Imagina que a gente poderia dizer alguma coisa sobre o que está enfrentando a cidade de São Paulo, a cidade de Belém do Pará, a cidade de Manaus ou a sua cidade, seja ela qual for o tamanho, o que nós estaríamos enfrentando nessa situação do Covid-19? O que a gente poderia dizer? Então a vida é muito complexa para a gente falar algumas coisas sem considerar essa brevidade, ou não a brevidade, mas a complexidade da vida, a complexidade de elementos. Então o Tiago está falando, olha, de forma arrogante, você está contando como se tudo continua dando certo e tudo dando certo do seu jeito. Então ele considera a complexidade da vida e ele, no versículo 14, Tiago provoca ainda falando sobre as incertezas e quando a gente começa a colocar planejamentos que não incluem Deus. E nesse planejamento a gente coloca certezas onde nós não podemos dar, onde nós não podemos ter. Tiago está falando, olha, presta atenção, a tua declaração é arrogante, porque você é como uma neblina. Se você vai comparar a gente com alguma coisa,
compara a gente com uma nuvem, né? Com uma neblina. E a neblina não dura nem até metade da manhã, né? Então imagina um dia mais frio, como a gente está agora, aparece aquela neblina de manhã, na hora que o sol aperta um pouquinho, a neblina já dissipa. É isso que é a sua vida, é isso que é a minha vida. Como que a gente pode dizer alguma coisa com tanta certeza? Tiago está fazendo esse enfrentamento e fala, calma, não seja arrogante. Não seja arrogante. A tua vida é breve, a tua vida é cheia de incertezas. E aí, nessa construção de incertezas, brevidade, fragilidade humana, ele coloca como você desconhece a vontade de Deus, você não sabe o que Deus quer. Então, por que você não diz se Deus quiser? Por que você não constrói de um outro jeito? Ele fala que desconhecer a vontade de Deus não te dá o direito de ser arrogante a respeito da vontade dele, né? Eu estou aqui olhando na minha cola. Então, Tiago, no versículo 15, fala que a gente deveria mudar. A gente deveria dizer, se Deus quiser. Olha que interessante. Se Deus quiser, então, é uma construção, parece que é óbvio, né? É se Deus quiser. Aliás, tem uma expressão da gente em português, nós falamos aqui entre nós, estamos construindo uma situação, alguém fala assim, você vai vir aqui amanhã, você diz assim, se Deus quiser, e você pode fazer tal coisa, você constrói uma resposta meio que no automático. Mas a resposta de Tiago não é para ser automático, é colocar Deus na condição de que Ele, em seu poder, pode fazer ou não. Reconhecendo que Deus tem uma relação com aquilo que Ele pode. Então, a gente vai fazer uma análise do texto de Tiago, mas não tenho como fazer uma análise do texto de Tiago sem ir para um texto que está em João, que diz que Deus efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Então, para quem vai assistir a videoconferência, eu vou fazer uma análise desse texto, que se Ele não efetuar em nós e o querer e o realizar, e aonde fica a vontade humana? Em que lugar fica a vontade humana se Ele faz em nós o querer e o realizar? Como é que isso se dá? Como é que isso pode acontecer? Bom, aí você vai ter que vir participar na videoconferência para você poder entender isso aí, porque esse dilema, né? Tá tudo na mão de Deus, não tem nada na minha mão. O que está na minha mão de verdade? O que depende de mim? O que eu posso fazer? Então, esse obedecer, né? Esse se colocar em submissão àquilo que é da vontade de Deus. Bom, Tiago termina de um jeito muito interessante esse texto. O último versículo diz assim, lembrem-se, é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Tem tanta coisa que eu sei e você sabe que deveria ser feito. Quanta coisa você sabe que deveria ser feito? Você que é papai, você que é mamãe. O que deve ser feito? Você que é filho, o que deve ser feito? Você que é homem, como homem, o que você deve fazer? Mulher, você como mulher, o que deve fazer? Bom, tem tanta coisa que a gente sabe o que deve ser feito, como filho de Deus. E a gente hesita, ou a gente não faz. E aí, Tiago diz o seguinte, que saber o que deve ser feito e não fazer é pecado. Então, considerando isso, a gente vai falar então que essa é aquela vontade que eu falei, que é revelada. Você pode saber o que é. Então, tem vontade revelada, que você sabe qual é, e que você não faz. E uma vez que você não faz, segundo Tiago, comete pecado. Então, que tal você que já descobriu algumas coisas sobre o que você deve fazer? Qual é a boa obra que Deus preparou? Qual é o ministério que Deus tem para você? Qual é os dons que Ele te deu e as oportunidades que Ele tem dado para você e você não tem aproveitado? Lembra que o que Ele oferece para a gente é um fardo leve e um jugo suave, né? Jesus fala disso, que vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vou aliviar você. E aí Ele fala que tem um fardo leve, né? Um peso que é leve para carregar, e tem um jugo suave. Isso supõe serviço, trabalho. Então, trabalho que Ele faz junto, né? Ele anda junto com a gente para realizar algo. Então, o que você deve fazer e não está fazendo? Tem alguma coisa na sua caminhada, na caminhada com Jesus, que você entendeu que é a boa obra que Ele preparou para você desde a fundação do mundo, que você já entendeu, que Ele te chamou para fazer e talvez você está hesitando, você está deixando de fazer, você ainda não sabe o que é. Bom, sempre tem tempo de descobrir. E tem coisa que Deus quer que você realize. Ele quer tanto que Ele te deu talento.
Ele quer tanto que ele te dê o dom. Ele quer tanto que você faça que ele te dá a oportunidade. Ele quer tanto que você faça que ele te deu tudo o que você precisa para fazer. E aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Então, que a gente não erre, né, em deixar de fazer aquilo que a gente sabe para ficar numa expectativa ou construindo coisas sem Deus a respeito do futuro. Construa o seu futuro considerando, se Deus quiser, e faça do seu presente acontecer tudo aquilo que Deus já preparou para você, tudo aquilo que Deus quer. Então tem esse desafio, né? Realizar aquilo que Deus quer hoje e planejar o futuro considerando, se Deus quiser. Que Deus nos direcione na vontade dele. E a gente se vê nesta quarta, às 8 horas. Até lá.